Estamos mais uma vez alegres de estar aqui na casa do Senhor. Estamos a chegar no fim do tempo e devemos muito agradecer a Deus, porque nós não somos os que vão demorar muito, não. O Paulo servia ao Senhor, depois Paulo morreu e está à espera da ressurreição. O Paulo nunca foi ao céu, está à espera da ressurreição. Mas nós, o tempo que nós chegamos, muitos de nós, na graça do Senhor, não vão morrer. Porque as profecias estão a se cumprir. Nós estamos a ver o que nós ouvimos nos anos 2000. Hoje está a se cumprir, nós a vemos nossos olhos. E devemos, de cada vez, agradecer a Deus por causa disso. Haverá um dia que as igrejas serão fechadas. Enquanto que há dia, como dizia o Senhor Jesus Cristo, trabalhamos. Enquanto que estamos a conseguir andar, a falar, quando a igreja venha, muitas vezes temos as fraquezas de orar em casa, mas aqui pelo menos temos 1 hora de tempo. 1 hora de tempo nas orações, isso nos serve muito. Amém. Devemos continuar a fazer a mesma. Amém. Amém? Amém. E vamos colocar de pé, vamos ler no livro de João 16:4. São João, no seu capítulo 16, versículo 4. Vou ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Eu vou orar. Criador do céu e dessa terra, Senhor Jesus Cristo, veja que os teus filhos estão muito cansados. Depois de um longo dia que eles saíram, foram trabalhar. Mas, em vez de eles ficarem em casa para descansar essa tarde, deixaram seu descanso e vieram aqui na sua casa para adorar você. Senhor, pelo menos por causa desse gesto que nós fizemos, abençoa teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tu sabes os problemas que estão atrás do cada caralho aqui conosco, ó Deus. As aflições nos nossos corações. Muita coisa para se iniciar. Mas com muito que nós precisamos, Pai, tenha compaixão de nós e nos dá o Espírito Santo. Amém. Se tu se revelar nas nossas vidas, Pai, isso acabou para nós. O essencial que nos levou aqui é o Espírito Santo. Amém. Quem não tem, Pai, lhe concede em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, nos ajude nesse caminho difícil. Nos ajude a não te abandonar, a te seguir até o fim. Abençoe esta palavra, que esta palavra que nós vamos ouvir torna-se vida em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentamos. Aqui estamos a ver o Senhor Jesus Cristo a falar com os seus discípulos. O que ele está aqui a dizer? Que nós acabamos de ler agora. João 16, 4. O Senhor Jesus Cristo está a dizer o seguinte: mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Nós temos um Deus bom. Nós temos um Deus misericordioso. Como é que é o nosso Deus? Antes que alguma coisa aconteça, primeiramente Ele nos avisa. O nosso Senhor não nos avisa um dia antes, não. Há coisas que Deus nos avisou
2000 anos antes. E há coisas que Deus nos avisou 4000 anos antes. De maneira que quando essas coisas vão começar a acontecer na nossa vida, possamos lembrar que Deus já nos avisou. E quando isso vai acontecer a nós, que nós voltamos nos nossos irmãos, como é que eles fizeram para suportar, ou seja, para passar aquela fase. Porque são as dificuldades que o Jó passou, são as dificuldades que o Noé passou, e nos foi dito que aconteceu no seu tempo, também há de acontecer no nosso tempo. Agora, quando isso aconteça no nosso tempo, devemos voltar nos antigos. O que eles fizeram? Qual é o método? Qual é a prática? Quais são as decisões que eles tomaram? De maneira que nós também tomamos as mesmas, para que nós também possamos sair os vitoriosos. Amém? E hoje vamos falar no mesmo tema que nós estamos a falar. Hoje vamos falar o medo. Medo. Esse medo não é aquilo que a casa está escura, não estou conseguindo entrar. Mas o medo que está se tratando hoje é o medo dos pagãos também não. Os pagãos nós sabemos, nos domingos a gente vai à igreja porque eles têm medo do inferno. Eles sabem que vão morrer, vão ir no inferno. São conscientes. Então, vou me refugiar na igreja. Mas nós não temos aquele medo. Nós não viemos à igreja para fugir do inferno, não. Viemos à igreja para adorar o nosso Senhor, porque Ele nos criou por causa disso. Amém. E, na sua graça, Ele nos dará a vida eterna. Amém. Não é este medo que está se tratando aqui. Aqui estamos a dizer o medo e vamos descobrir de que medo se trata aqui. Vamos no livro de Salmo 74. Salmo 74. Vamos começar mesmo no 1. Quem encontrou pode ler. Irmã Evaristo, seja rápido. Salmo 74 começa no 1 até 10. Oh Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Qual é a versão? Essa é da igreja. Faça o troco da Bíblia, não? O teu fica na igreja, tu tira um da igreja e fica assim. Os apontamentos. Já domina a tua Bíblia, né? É Salmo 74. Vou ler no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira? Desculpa, irmão. Presta atenção porque vou fazer uma pergunta. Naquilo que nós estamos fazendo. Pode continuar. Oh Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem nela as suas enigmas. Os sinais. Enigmas e numa outra versão diz. Não, insígnias. Numa outra versão diz que levantaram as bandeiras, as suas bandeiras, mas como sinais de vitória. Os inimigos levantaram as bandeiras na casa do Senhor como sinal de vitória. Pode continuar. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem neles suas insígnias por sinais,
parecem-se com um homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Este toda a obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Irmã Pablo, pode reler o versículo 7. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Esse versículo se cumpriu quando? Esse versículo que irmão acabou de ler. Pode ler agora. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até ao chão a morada do teu nome. Sim. Nós estamos a aprender a edificação da igreja. Não? Esse versículo se cumpriu quando? Seja que não tem versículos, pode só falar. Quando derrubaram a igreja. Agora, a pergunta é: quando derrubaram a igreja? Quando aqui, quem está a falar aqui? É nesse versículo. Davi. O Davi. Aqui existia a igreja? Não, né? Não. Até que o Davi, pode você sentar aí, muito obrigado. Até que o Davi está aqui a falar, não havia igreja. Até que ele morreu também, não havia igreja. Quem edificou a igreja foi o rei Salomão. Mas também no tempo do rei Salomão, não também destruiu a igreja. Esses versículos podem ver isso no Jeremias 52, 13. É igual o versículo que nós lemos, 7, podem ver a mesma no Jeremias, 3 versículos na Bíblia que são 2. Está aí. É a mesma que se fala, Jeremias 52, 13 até 15, quando derrubaram a igreja. Significa o quê? O que nós queremos entender? E não sei quantos anos antes de construir a igreja, Deus já avisou ao seu povo, através do rei Davi. Não havia o tabernáculo, mas Deus disse, o Davi está aqui a chorar, a dizer, os inimigos entraram no teu templo, derrubaram o lugar santo, toda a muralha foi ao chão, levantaram as suas bandeiras como vitórias. Até quando o Senhor vai ouvir o clamor dos teus filhos? O Davi já tinha profetizado antes. Agora, quando chegamos no Jeremias 52, o acontecimento agora está acontecendo. Acabava o povo a rever as leis, a rever os ensinamentos do Davi, para saber de que forma eles poderiam sair daquela situação. Não sei se estou me fazendo entender. Deus avisa antecipadamente. Avisa de maneira que quando a coisa vai acontecer, que não seja de surpresa. Para os filhos de Deus não há surpresa. Tudo que está a acontecer para nós não há surpresa, porque Deus já o falou na palavra dele. O que falta agora são os acontecimentos. E quando aquilo vai acontecer na sua vida pessoal, como também na vida da igreja, ninguém tenha medo. Jesus Cristo falou nos discípulos o seguinte: o Filho do Homem vai morrer. 3 dias fará embaixo da terra. Depois vai ressuscitar. Estou a vos dizer isso quando vai acontecer, para que não seja uma surpresa
para você. Para os outros será uma surpresa. Mas para os discípulos não pode ser surpresa. Mas, infelizmente, nós vimos que quando Jesus Cristo morreu, os discípulos não se lembraram do aviso do Senhor. Amém. É aquilo que todos os dias está acontecendo também a nós, nas nossas vidas. E muitas vezes temos medo e receio de uma coisa, mas que já foi falado, deve ser passado dessa maneira. Mas nós, o medo. Vamos agora ver algumas pessoas na Bíblia. O medo que estou aqui a falar são nós aqui, dos filhos de Deus, dos pagãos. Não. Vamos no livro do Jó. Jó 1. Jó. Irmã Evaristo nos ajuda. 4 e 6. É uma exortação que vai nos ajudar muito a sair do medo. Livro de Jó. Jó 1, 4. Se a senhora irmã encontrou por ler. Então eu vou ler. Jó 1, 4. E iam seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa história, creio eu, todos nós sabemos. E hoje pode ser diferente daquilo que nós entendemos. Ou seja, entendamos. O que é? O Jó deixava os seus filhos a fazer banquete. Jó deixava eles. Faziam festas. No fim da festa, o Jó dizia: pode ser que os meus filhos pecaram contra o Senhor. E Jó fazia um bom gesto. O que ele fazia? Sacrificava, pedia a Deus perdão por causa dos meus filhos. Se eles pecaram contra si, Deus lhes perdoe. Aquele ato, tu não é bom? Não é bom? É bom. Mas o Jó fazia isso porque Jó tinha medo. O Jó fazia isso porque ele tinha medo. O Jó, aquele ato que o Jó fazia, o Jó não fazia porque adorava a Deus, não. Mas Jó tinha medo porque ele tinha muita riqueza. E Jó sabia que, enquanto que eu estou com Deus, Deus não pode me abençoar. Deus abençoa o povo quando há pecado. Então, por medo do pecado, mas Jó deixava seus filhos a fazer. Em vez de deixar eles a fazer, melhor seria proibir a eles de não fazer. Mas Jó deixava eles fazer, era incapaz de corrigir seus filhos. Para o Jó, a solução dele era: eles pecam, depois, para Deus não me abençoar, eu vou sacrificar para Deus possa lhes perdoar. O medo de Jó para perder os seus bens através do pecado que levava o Jó a sacrificar.
Amém. Amém. Muitos ouvimos que Jó era uma boa pessoa, não é verdade? Mas Jó fazia isso por medo, por receio que talvez Deus, a maldição dele, vai me atingir e eu vou perder todos os meus bens. Vamos ler Jó 3, 25. Jó 3, 25. Quem encontrou pode ler? Jó, vou ler. Porque o que eu temia me veio. E o que receava me aconteceu. Quem tem outra versão? Vou ler numa versão. Vou ler numa versão que é intitulada Linguagem Atual. Jó 3, 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Irmão, para a sua versão, está escrito o quê? A Bíblia é mesmo que eu. Irmã, é mesmo. A irmã também é mesmo? Não tem. Não tem. Ali está escrito como? Pois o que me apavorava atingiu-me e o que eu temia aconteceu. O medo de Jó, tudo que Jó fazia, as suas orações, os sacrifícios, afinal de contas, Jó tinha medo, fazia por medo. O Jó tinha medo que vou perder os meus bens. Jó tinha aquele medo, então, para fugir aquele medo, sacrificava. É aquilo que a gente hoje faz. Por medo de ir ao inferno, foge aonde? Na igreja. Mas Jó disse o seguinte: o que eu temia me aconteceu. O que Jó estava a fugir de fazer, lhe aconteceu. Lhe aconteceu o quê? Perdeu tudo que ele tinha. Por que Jó perdeu? Seja que Deus que permitiu, mas porque Jó tinha o medo. Um cristão não pode orar por causa do medo. Estás a dormir, a casa está escura, tem medo, estás a entrar, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Um cristão não pode orar por causa de medo. Está à espera de uma coisa, vou receber ou não vou receber? Ficas mais forte nas orações. Eu tinha um amigo no sonho. Aquele amigo não rezava. Depois de um tempo, irmão, 6 horas, está aí na igreja. Está aí a rezar? Sim, estou aí a rezar. Com a esposa. 6 todos os dias. Afinal de contas, numa casa que ele arrendava, tinha lá muitos feiticeiros. O dono da casa era feiticeiro, segundo ele. Então, quando eles dormiam, não dormiam bem. Por medo daquela cena, levou a pessoa a começar a ir rezar. Quer dizer, o medo lhe levou a ser cristão. Mas quando o medo vai acabar, vai voltar a ser pagão. Um cristão não pode orar por causa de medo. E um cristão não pode ter o medo. Porque todos nós sabemos, a nossa vida é a cruz. A Bíblia já nos antecipou. Nós nunca teremos uma vida como os outros. Todos nós sabemos. Um processo sua era um pagão,
pagão vai sair primeiro do céu? Não. Todos nós sabemos. Mas por que oramos agora? Por causa de medo. O medo não é boa coisa. Temos na Bíblia o Pedro. Os discípulos, nós não somos os primeiros. A pregação vem para nos tirar dessa condição. Amém. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo também tinham medo. Mas viveram com o Senhor muitos anos. De quase 3 anos. Então, um dia desse no barco, Jesus Cristo tinha ficado. Ficou, os discípulos avançaram primeiro. Assim que eles avançaram, o que eu estou a falar está no Mateus. O que eu estou a falar. Assim que eles avançaram, e você muito bem a história. Depois viram alguém andar em cima do mar. A Bíblia diz, todos eles tinham medo. Todos eles tinham, a Bíblia diz, gritaram, fantasma, fantasma. O medo entrou no barco. Quando o medo entrou, o Senhor onde estava disse, não tenha medo, esse sou eu o Senhor. O medo mandou o Pedro a dizer, se és tu, Senhor, manda que eu também avanço. O Pedro não falou isso com a fé, não. Muitas vezes o medo faz ver que alguém tem a fé. Mas não é a fé, é o medo. Amém. O medo fez que os discípulos possam gritar, fantasma, fantasmas. Não, é só eu. A tremer, Pedro disse, se és tu. Essa linguagem não é boa. Poderia dizer, é uma dúvida. Se és tu, manda que eu também venha. É o medo. A Bíblia diz, o Pedro, Cristo disse, vem. Que você tema vai te acontecer. O que nós temamos vai nos... Seja, você pode orar 50 mil dias. O que você tema vai te acontecer. Ainda o próprio Senhor Jesus Cristo, antes da cruz, ele viu como é que ele vai sofrer. Também entrou no medo. Disse, Senhor, Pai, não é possível tirar isso. Amém. Amém. O medo atinge todo mundo, não só as crianças. Os pais, as mães, às vezes a mãe também tem medo na sua própria casa. Mas não se faz sentir. O medo mandou Pedro. És tu, Senhor? Sim, sou eu. Então, se és tu, ordene que eu também avanço. O Senhor disse, vem. Quando ele saiu, põe o primeiro pé, o segundo pé, a Bíblia diz, o medo que eles tinham lhe entrou novamente. O que ele temia de morrer naquela ventania lhe aconteceu também. Estava já se afundar. O Senhor correu, lhe pegou. Irmã, o que tu tema vai te acontecer. Se meteste um processo no trabalho, tem medo que não vão me chamar, também não vão te chamar. O causador és tu. Nós que estamos a causar. O Jó tinha já dinheiro, tinha muita coisa, riqueza. Mas nós vimos, ele disse, o que eu temia, o que ele tinha medo, o medo dele era ficar pobre. Como a intenção dele era, um dia eu vou ficar pobre, tinha medo e aquilo também lhe aconteceu. E nós também, o que nós temamos,
temos, será que, irmão, vai nos acontecer? Seja na nossa vida pessoal, seja na igreja do Senhor. Se nós temos medo que as pessoas não vão vir aqui, não vai acontecer, porque nós temos o medo. O que nós temamos vai também nos acontecer. Amém. Amém. O Jó é um exemplo para nos tirar do medo. Não segue o exemplo do Jó. Manda as crianças numa banquete a pecar para depois lhe santificar. Não é um bom modelo. Não é bom. Até temos ditados que diz que quando a criança vai pegar fogo, lhe deixa, né? Quando vai se queimar, vai ter juízo, vai ter noção. E quem vai sofrer? É o pai. O pai, não é? Então não lhe deixa. Não é verdade? Deixa a criança pegar o fogo, quando vai queimar, vai ter juízo. Mas quem vai sofrer? É a criança ou o pai? É o pai. Quem vai levar ao hospital? É o pai. Então melhor não lhe deixar. É aquilo que Jó também levou a Jó a deixar. Quando aconteceu, quem sofreu? Foi o Jó. Amém. Irmão e irmã, o medo não é boa coisa. Vamos ler a Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O medo. Por que temos medo? A Bíblia, o Deus é perfeito. Tudo que vai acontecer, desde o princípio até o fim, Deus já nos falou. Se estamos a passar nas dificuldades, a Bíblia já nos avisou. Ele nos disse: o sofrimento não será eterno. Seja que hoje não estou a comer, não estou a trabalhar, a Bíblia diz: na casa do Senhor não haverá o desempregado. É assim diz o Senhor. Agora, se eu hoje não estou a trabalhar, vou ter medo? Não. Vai ter medo por quê? Nós lemos, a Bíblia nos avisou antecipadamente o que há de acontecer nas nossas vidas. Quando alguém vem em Cristo, muitas pessoas não gostam dessas pregações, mas quando alguém vem em Cristo, logo a vida dele torna-se mais difícil em relação ao que ele estava no mundo. Em Cristo, Jesus, quando alguém vem nessa vida cristã, é uma vida difícil em relação às pessoas que estão no mundo. Para ti, todo será complicação até que vamos morrer. Porque o governador desse mundo não é o nosso Pai. Como é que vai nos favorecer? Você tem um processo, eu também tenho. Todos os nossos processos, Deus tem que vir fazer uma intervenção. Veja a nossa vida como é que é. Tudo que nós devemos orar. Deus, por favor, veja o meu processo. Por favor, só assim que Deus deve fazer uma intervenção. Mas para o pagão, não necessita. Já meti, estou a esperar a chamada. Também vamos lhe chamar. Amém. Essas coisas não podem abalar a nossa vida. Porque a Bíblia já nos antecipou, avisou que cristão, a nossa vida aqui na terra é uma complicação, porque nós temos uma grande
riqueza que Deus guardou para nós. Se recebemos aqui na terra, glória a Deus. Se não recebemos, glória a Deus. Mas o importante é que Davi disse, era jovem, cresci, sou velho, nunca vi um justo abandonado. Amém. Por que temos medo como se estamos abandonados? Razão pela qual estamos a orar muito. Afinal de contas, a nossa oração é de medo. E quando oramos por causa de medo, o que estamos a evitar vai nos acontecer. Não sei se estou a fazer entender. Amém. Não podemos orar por causa de medo. Como sonhei mal, vou acordar. Jesus, não, é o medo que vai te fazer isso. O demônio vai fugir, mas o que tu tem medo vai te acontecer, vai voltar mais. Porque você tem medo. Veja como é que Jó perdeu a sua riqueza. Deus nos corrige. Deus nos conhece mais que nós próprios. Amém. Para bem corrigir o Jó, como ele confiava muito na sua riqueza e tinha medo não de perder, Deus permitiu que ele possa perder também tudo. Quando Jó recuperou, assim que Jó ficou um bom cristão. Antes não era. Amém. Amém. Porque ele apenas sacrificava, fazia e temia Deus por medo de que de perder a riqueza. E o nosso caso hoje. Pedro também, por medo, tentou de andar em cima do mar. No fim, não tive sucesso. E se nós também andamos com medo, não vamos ter o sucesso. Vamos começar a nos queixar todos os dias. Afinal de contas, Deus quer que tu saia do medo e tenha só a fé. Alguém pode ter a fé e também medo. Tenha fé e também o medo. O medo não é a incredulidade. Mas alguém pode ter a fé, também ter o medo. O que fez andar o Pedro era a fé. Não Senhor, que eu também ando. Pela fé, ele andou. Mas quando o medo entrou, ele fez o quê? Começou a cair. Vamos tirar o medo hoje. Não tenha medo de nada. Tira o medo. Eu costumo dizer aos irmãos e irmãs, não procuram esse vosso trabalho que vocês fazem, não. Vocês têm muito medo. E todos nós temos muito medo. Você vai procurar um trabalho ao qual tu vai trabalhar amanhã, o patrão vai te dizer, hoje é o último dia. Que tipo de trabalho é este? Vai ter um trabalho, um ano depois, vai trabalhar, o patrão vai te dizer, amanhã já não vem mais. Sem carta, sem respeito, está te despedindo mesmo assim. Esse é o trabalho. É aquilo que nós queremos. Quando dissemos, procuramos trabalho efetivo, a gente tem medo. Não, aquele aí não vai aparecer. É o medo. Nós falamos aqui de Esther. O Mardoqueu, o seu objetivo não estava ainda. Mas o rei mandou, honrou Mardoqueu. Mardoqueu leva à morte. Essa morte não é que tu vai ao inferno, não. Você é mesmo filho de Deus. Mas o teu problema é que você é medroso. Não, aquele trabalho não é nosso. Não, é o medo que
faz isso. Um cristão aguenta tudo. Amém. Temos os irmãos na Bíblia, escravo. Nós não somos escravos aqui. Amém. Na escola, as crianças, a Bíblia diz, o Daniel, inteligente. Quem dá inteligência é Deus. Pede inteligência. Sorte que tem na vida. Quem dá é o nosso Deus. Amém. Se o diabo, nós vamos aqui na terra para enfrentar um chefe, vai no que maneiro, vai lhe dizer, pega isso, põe na língua. Tudo que tu vai falar, aquela pessoa vai aceitar. Se o diabo faça isso, quantas vezes nosso Deus? Por que temos problema? É o medo. Estás aí a enfrentar alguém, a fazer entrevista, aí na noite não vai dormir, estás a tremer, já o medo te entrou. O que vai te acontecer? É só medo. Estás aí a fazer alguma coisa, ainda toda noite, medo. Não! Hoje vamos tirar o medo. Saiba uma coisa. Nós somos filhos de Deus. Todos que estão aqui na terra são criaturas de Deus. São criaturas de Deus. O que os presidentes estão a fazer é aquilo que Deus lhes manda fazer. Sabem disso? Não sabem disso? Sabem que os presidentes são servos de Deus? São servos de Deus. Cumpre as palavras de Deus. O que o Trump está a fazer é um servo de Deus. Está a cumprir a palavra de Deus. Deus usa até o demônio. Até o demônio Deus usa para cumprir a sua palavra. Deus faz isso. Então, quando tu estás a sair para ir numa entrevista, numa coisa semelhante, fala no teu coração. Ora ao seu Deus. Deus, tu disseste, quando nós vamos nos tribunais, vocês não vão falar, mas o Espírito do meu Pai vai falar no vosso lugar. Amém. Meter Deus em frente. O problema é que nós nos colocamos em frente e o medo nos entra. Um cristão para dormir vai ter medo, isso é verdade. A dormir na cama sozinho tem medo. Cristão, da onde, Senhor Jesus Cristo? Amém. Amém. Irmão, devemos mostrar que somos filhos de Deus. Aonde que há filho de Deus, deve ter a bênção. Deus deve nos abençoar. Deve, porque é a palavra dele. Deve nos abençoar. Assim que estamos, muitos carros lá fora, à nossa espera. Cada um vem aqui, nem para o seu carro. Não mais de comboio. Só para comprar quando esse salário. O medo. Vamos tirar esse medo. Tira o medo. Tudo é para nós. Deus criou o mundo por causa de nós. As empresas hoje existem porque nós estamos aqui na terra. Mas por que nós podemos faltar? Por quê? O que você tema vai te acontecer. O receio que você tem vai te acontecer. O medo que você tem vai te acontecer. Na sua vida fala sempre boas coisas. Também vai te acontecer. Não se limite, está sozinho, não. Não, a minha vida é assim. Qual é o seu nome? Miséria. Toda a sua vida será miséria. Porque você tem medo de ter. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos dizer, Senhor, tínhamos medo. Isso é a verdade. Razão para a qual faltamos muita coisa. Mas quando a palavra vem, essa palavra deve tornar vida em nós. Tira o medo para a sua família. Quem tem família, quer chamar cá,
nesse relacionamento não está aparecendo. Tira isso. Você é o filho do presidente, quer viajar. O que é que ele vai fazer? Vai dizer que não tem coisa, não tem relacionamento? Nem tá pouquinho. Porque é o medo que entrou. Hoje aquele demônio deve sair. Deus está bom, aleluia. Deus está bom, aleluia. Deus está bom, Ele está bom para mim. Tudo que você quer hoje, tira o medo. Tira o medo. Quem quer casar, quem quer um bom trabalho, quem quer um documento, tudo que nós temos, pede a Deus, tira o medo. Tira o medo e Deus fará. Oremos todos. Maravilhoso. Grande. Senhor,